dia, turma, tudo bem? Estão conseguindo realizar as atividades? Está bem tranquilo? Como é que estão? As dúvidas que vocês tiverem, vocês podem perguntar para mim, ok? Vamos resolver essas questões o mais rápido possível para a gente não ficar enrolando com elas. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a linguagem do texto, então eu vou explicar as questões referentes à linguagem do texto e vocês concluam as atividades, ok? Linguagem do texto. Primeira, no conto O Bisavô e a Dentadura, há diferentes palavras utilizadas como sinônimas de brincadeira. Sinônimas são as palavras que possuem os mesmos significados de uma outra. É aquilo que a gente encontra nos dicionários. Entretanto, veja o que o dicionário traz sobre cada uma dessas palavras. Brincadeira, passatempo, entretenimento, divertimento. Chateação, ação ou efeito de chatear. Chatear, aborrecer-se, irritar-se, amolar-se. Molecagem, ação de moleque, molecada. Traquinagem, traquinice, traquinada, algazarra, barulho, estrondo. Dicionário Aurélio. Em sua opinião, qual das palavras é mais apropriada para o que a família fazia com o bisavô? Por quê? De todas essas palavras expressas aqui, trazidas pelo dicionário Aurélio, qual delas você acha que é mais adequada ao tipo de coisa que a família fazia ao bisavô? E por quê? Escolham uma palavra e digam por que você a escolheu. Releia a frase. Opa, voltando. Releia a frase. A fartura ali em Montes Claros, naquele tempo, era um espanto. A palavra espanto pode significar algo assustador, algo surpreendente, admiração, medo. Responda. Com qual significado a palavra foi utilizada nessa frase? Escolha um desses significados para você falar o sentido que a palavra espanto foi utilizada na frase em negrito aqui em cima, ok? Qual o significado para você dessa palavra, desses significados todos que estão aqui embaixo? Releia. O pessoal cochichava que ele era mais surdo do que uma porta. Bestagem, porque se existe coisa que não é surda, é porta. Mesmo fechada, deixa passar cada coisa. Nesse trecho, há dois usos da linguagem popular. A linguagem popular é a linguagem comum, a linguagem do dia a dia, aquela que não se preocupa com o falar correto, como nos diz o dicionário, né? O falar correto também entre aspas, porque o que é falar correto, não é? Mas você tem vários tipos de linguagem. A linguagem que os gramáticos consideram correta e a linguagem do dia a dia, que você comete alguns erros, alguns deslizes na linguagem. Vamos lá. Nesse trecho, há dois usos da linguagem popular: bestagem e mais surdo que uma porta. Responda. Então, a linguagem popular é essa, né? Bestagem, por exemplo, é uso popular, comum do dia a dia. Letra A. Que palavra poderia substituir bestagem? Qual palavra você usaria para substituir a palavra bestagem? Letra B. Como você explica a afirmação do narrador de que a porta não é surda? O narrador é o que está narrando a história, o que está contando a história. Não confundir narrador com autor da história. Isso nós vamos aprender ou aprofundar daqui a pouco. Então, como você explica a afirmação do narrador de que a porta não é surda? A porta não é surda. Como você explica essa informação do narrador? Com as palavras de vocês, de preferência, não retirem do texto. 4. No original, o bisavô dizia: vocês estavam perturbando demais. Veja outras palavras que,
muitas vezes aparecem reduzidas, principalmente em situações do dia a dia. Palavras reduzidas é quando você diminui o tamanho delas. Vocês, vem de vocês, obviamente. Estão, tão, embora, bora, estou, tô. São palavras comuns que nós usamos no dia a dia de forma reduzida. A palavra você também se reduz em se, em geral na fala, e vc na escrita, especialmente pela internet. Na internet você usa muito só esse v e esse c representando você. Registre pelo menos mais 5 expressões em que você perceba no dia a dia esse tipo de redução na língua portuguesa ou na escrita. Além desses exemplos de redução aqui, quais mais você poderia citar? Cite 5 do seu dia a dia de palavras que você utiliza ou de pessoas à sua volta utilizam para reduzir, né? Vovô, a palavra vô é uma redução de vovô. Então vão pensando em outras palavras para vocês registrarem aqui. Construção do texto. Você lê um conto que é uma versão escrita por Silvia Ortoff de um causo ouvido de uma amiga. Vamos analisar como foi construído esse conto. Narrativa em prosa. Vamos pensar assim. Nós temos dois tipos de narrativa, a narrativa em verso e a narrativa em prosa. Essa é uma narrativa em prosa, porque ela é dividida em parágrafos. Ela não é por estrofes, não é por versos, portanto, ela é uma narrativa em prosa. O conto lido é uma narrativa em prosa. Um texto é escrito em prosa quando é organizado em frases contínuas formando parágrafos. Primeira perguntinha. Quantos parágrafos há na história lida? Contem os parágrafos. Você sabe que tem aquela história do parágrafo travessão. Então, parágrafo travessão também conta como um parágrafo. Todos os diálogos você conta como um parágrafo também. Contem quantos parágrafos existem na história que vocês leram, né? Aí tem a explicação ali. Não se esqueça de que o parágrafo também pode começar por travessão, sinal que introduz a fala de uma personagem. Então, analisem tudo isso. Por fim, que aí nós vamos deixar para a próxima aula, mas vocês podem começar a responder também, e qualquer dúvida você pode perguntar, são os elementos da narrativa. Isso é muito importante nós conhecermos. Para contar uma história, são necessários os seguintes elementos: o narrador, que é aquele que conta a história, é aquele que dentro do texto é como se fosse uma criatura, uma personagem inventada pelo autor. Então não podemos confundir o narrador com o autor da história. O narrador é o que conta a história dentro do texto. É um elemento construído pelo autor da história. Espaço, onde a ação se passa. O espaço é o lugar. Em que lugar a história aconteceu? Personagens são todos aqueles que participam da história. Então é muito comum, personagem não tem masculino ou feminino a palavra. Tem masculino e feminino dentro do texto, mas a palavra personagem, tanto faz você falar a personagem ou o personagem, independente de essa palavra estar se referindo a um homem ou a uma mulher, ok? Então, personagem é comum de dois gêneros, a personagem ou personagem, tanto faz. Então, personagem é todo aquele que participa da história. Se você citar, por exemplo, o tio que mora em outra cidade, mas ele não participa da história, ele não é personagem, ele só foi citado, mas ele não participa da história. Preste atenção nisso. Personagem é só aquele que participa da história. Tempo. Quando a ação se passa. Ela pode se passar lá na Segunda Guerra Mundial, pode se passar no tempo moderno, pode se passar
no período colonial, essas coisas assim, ok? Então, o tempo é quando a ação se passa. Enredo, o que acontece? Como as ações se desenrolam. O enredo é como se fosse um resumo. Todas as principais ações, todas as ações do texto são parte do enredo, formam o enredo. Então, o enredo seria basicamente o resumo das principais ações. Agora, vamos estudar esses 5 elementos conforme eles vão aparecendo na história que você leu. Esses 5 elementos que nós vimos aqui, narrador, espaço, personagens, tempo e enredo, nós vamos responder algumas questões. Então, aqueles que já terminaram as questões anteriores podem começar a responder essas, que eu vou explicar na semana que vem. Então, se você tiver alguma dúvida, se você quiser responder essas questões, mas tiver alguma dúvida, perguntem no